De Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 9. Os irmãos assentados reverentemente acompanharão a leitura a partir do verso de número 10. Lucas capítulo 9, a partir do verso de número 10. É o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. E assim nos diz as Escrituras. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria todos os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Que Deus nos abençoe. Amém. Temos estudado sobre o ministério de Jesus, sobre a obra de Jesus. A cada domingo, uma pequena porção do Evangelho de Lucas, da narrativa lucana, nós extraímos para, a partir dessa exposição, aprendermos sobre a obra de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E hoje o episódio é esse, é o episódio da primeira narrativa da multiplicação de pães e peixes. Isso se passa em Betsaida. E é exatamente lá que o Senhor Jesus Cristo quer ter um a sós com os seus discípulos. O plano original de Jesus, o objetivo primeiro de Jesus, é estar com os seus discípulos. Entretanto, a multidão descobre que Jesus está lá. E a multidão está ansiosa para ouvi-lo, para aprender de Jesus. Então, naturalmente, a multidão segue. E quando Jesus achava que estaria apenas com os 12, ele está com mais 12 e mais 5.000, aproximadamente, mais ou menos. E o Senhor Jesus vai atendê-los. O texto nos diz que o Senhor vai atendendo. O verso de número 11 diz que o Senhor os acolhe, ou seja, o Senhor permite que aquela multidão se aproxime dele. Nessa multidão, o Senhor aproveita para falar do reino de Deus. E o texto prossegue dizendo também que ele socorre aqueles que estavam com necessidades físicas. As pessoas que estavam enfermas ali eram curadas. Pois bem, chega um momento em que o sol já está quase se pondo, é hora de retornar cada um para o seu lar, e os discípulos então sugerem a Jesus: Senhor, manda esse povo voltar para casa, porque o dia já está declinando, estamos todos com fome e nós não temos muito o que fazer agora. E o Senhor então devolve para eles um desafio: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles então apresentam ao Senhor Jesus o que eles possuem: 5 pães e 2 peixes. Segundo uma outra narrativa, esse era o lanche de um dos garotos que ali se encontravam. Lucas não registra esse fato, mas é sabido que o lanche era do garoto. E o garoto oferece aquele lanche. Então o Senhor diz para aquele grupo todo ser vamos dizer assim, organizado em grupos menores, em grupos de 50. Uma outra narrativa diz grupos de 100 e grupos de 50. Pois bem, os grupos foram formados e é a partir daí que se dá o milagre. Todos comem e ainda do que sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Falar sobre esse milagre, irmãos, é falar sobre algo extraordinário. E por que isso? Porque trata-se do primeiro episódio, da primeira narrativa. É algo inédito. É algo que, se para nós até hoje, em pleno século XXI, nos causa espanto, imagine para aquela multidão.
Isso era algo absolutamente inédito. Nós queremos analisar na nossa reflexão de hoje duas análises sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas antes é importante que entendamos o contexto em que se dá o texto, como os irmãos muito bem sabem. É importante que, para entendermos o texto, analisarmos o contexto. Esse episódio ocorre imediatamente após um momento também inigualável de Jesus com os seus discípulos. Se os irmãos observarem o início do capítulo 9, os irmãos verão que Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos e o Senhor Jesus confere autoridade a eles. E exatamente depois que o Senhor confere autoridades e poderes aos discípulos, aqueles discípulos saem para uma maratona. Eles saem, evangelizam, eles oram, eles curam, muito provavelmente, e depois desse período eles retornam para Jesus para dar um relatório dessa saída deles, dessa convivência deles, dessa experiência deles. E é exatamente nesse texto aí, como diz o verso de número 10, que foi o primeiro texto que nós lemos hoje, quando os discípulos regressam desse episódio, Jesus os leva para Betsaida, porque ele tem algo para ensinar ao seu grupo. Só que a multidão está ali. O Senhor atende a multidão, mas não deixa de ensinar aos seus discípulos. Na noite de hoje, sobre o ministério de Jesus Cristo, nós queremos queremos refletir sobre dois aspectos desse grande ministério, o ministério de Jesus. Jesus tem duas grandes lições para ensinar aos seus discípulos e nós queremos aprender com eles na noite de hoje. Primeira, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que no seu reino, ele está falando sobre o reino de Deus, que no seu reino existem coisas que nós podemos fazer. Existem coisas que ele nos deu autoridade para tal. Volte o seu olhar para o início do capítulo 9, no verso 9, versos 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Quando o Senhor Jesus Cristo chama o seu corpo discipular, ele sabe que um dia ele, Jesus, será assunto aos céus. E aqueles homens deverão permanecer em terra evangelizando, pregando o evangelho do reino. Eles não podem viver na dependência física do Senhor Jesus. E então Jesus Cristo confere essa autoridade para os discípulos. É certo que aqui não está claro que todas as pessoas serão curadas e todos os enfermos serão curados e todos os demônios baterão em retirada. Há autoridade para isso. Entretanto, há a necessidade de os discípulos terem esse poder, porque eles vão se deparar com essas circunstâncias. Isso faz parte do dia a dia e pode fazer parte do dia a dia de qualquer cristão. Haverá circunstâncias, haverá situações em que esses episódios ocorrerão. E o cristão, a autoridade do Senhor sobre ele, essa autoridade sendo distribuída pelo Senhor, compete àquele cristão, compete àquele servo interceder. Observe muito bem que o poder aqui é do Senhor, não é da pessoa. A dependência pertence ao Senhor. Nós dependemos dele e falaremos daqui a pouquinho sobre isso. Mas o que compete aos discípulos? O que compete à igreja? Orar. O que compete ao discípulo? Interceder. O que compete ao discípulo? Pedir e rogar a Deus por aquela pessoa enferma. Rogar por um problema espiritual. Isso é dever de todo cristão, porque essa autoridade está sobre os discípulos do Senhor. Existem coisas, irmãos, que estão sim nas nossas mãos. E existem mesmo. Existem circunstâncias que dependem de nós nesse sentido. Não que a força esteja em nós, não, mas o Senhor já concedeu essa autoridade. Mas há uma segunda lição que nós precisamos aprender na noite de hoje. O Senhor Jesus Cristo também está ensinando ao seu corpo discipular
que existem circunstâncias que nada podemos fazer. Existem circunstâncias para as quais o Senhor quer que o busquemos. Nós dependemos do Senhor. Volte o seu olhar para o verso de número 13. O verso 13 diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. O ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério que permite o desafio. O Senhor compartilha conosco dos desafios. Sabe o que eu acho interessante? O que eu acho muito interessante? O que eu acabei de citar eu vou repetir porque é fundamental aqui dentro desse contexto. Jesus concedeu poder aos discípulos e os discípulos saíram para uma evangelização em campo. Ao retornarem, Jesus quer ensiná-los, mas a multidão está ali. E o Senhor atende a multidão e, usando a multidão, o Senhor vai ensinar os seus discípulos lições preciosas. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo deixa muito claro a mim e a cada um dos seus discípulos, a cada um dos seguidores, que por mais que tenhamos a autoridade que Ele mesmo nos deu, nós sempre vivemos na dependência do poder dEle. O discípulo não pode, pelo poder que recebeu, pela autoridade que tem, se julgar Senhor. O que foi que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Não é o servo maior do que o seu Senhor. A igreja precisa aprender que ela sempre depende de Jesus. Sabe o que aconteceu num outro episódio que os irmãos vão se recordar muito bem? Os discípulos então receberam o poder de curar enfermos, de expelir demônios, e quando eles vão dar o relatório ao Senhor, eles dizem assim: Senhor, nós oramos e os demônios fugiam. E o Senhor falou: ah é? Vocês estão contentes por isso? Alegrai-vos, mas não por isso. Estejam alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o que Jesus está ensinando? Que a salvação é um milagre que ninguém pode imitar. Isso é o mais importante. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo a eles: dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus Cristo está dizendo: eu quero ver como vocês vão se sair diante dessa prova. Eu concedi autoridade a vocês. Vocês saíram e estão todos alegres. E agora? Em outras palavras, sai dessa. E eles dizem: não, aqui então a autoridade não serve para isso. O poder que o Senhor nos deu não nos resolve esse problema. Vamos dispensar o povo, a saída é melhor. Então Jesus Cristo vai dizer: vejam o que eu vou fazer. Organizem os grupos. E é o poder de Deus quem age ali. E todos são fartos. E ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Muito mais ainda haveria para alimentar. O grupo não é pequeno. Cerca de 5.000 pessoas, é um grupo enorme. E o poder do Senhor deixa muito claro àqueles discípulos: vocês precisam de mim. A igreja precisa de mim. Existem circunstâncias na vida que nós mesmos devemos fazer, mas nunca nos esqueçamos, somos servos e sempre dependemos do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. O Senhor usa desse artifício, o Senhor usa dessa ilustração para deixar algo muito claro à igreja, aos discípulos. Não permitam que essa autoridade que eu lhes conferi faça com que vocês se julguem superiores, independentes, maiores do que os demais. Vocês precisam de mim. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é um ministério que olha para nós e nos dá, sim, autoridade. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor não nos deixou sem essa autoridade. Essa autoridade está, sim, sobre a igreja. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo nos alerta para o perigo de nós nos ensoberbecermos e crescermos além daquilo que devemos. E passemos a nos olhar como alguém maior do que os demais, como detentores de um poder sobrenatural. E o Senhor nos mostra a realidade de que existem circunstâncias que estão além das nossas forças, que vão além dos nossos limites, para que o homem jamais se esqueça de que nós vivemos e devemos viver sempre
na dependência de Deus. Nada de bater no peito, nunca. Nada de ordenar isso ou mandar aquilo, nunca. Mas sempre dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou diante dessa situação, Senhor. A situação é essa, é difícil. E é ali que nós vamos nos encontrar com o trono. Nós vamos nos encontrar primeiro conosco mesmos, com as nossas limitações. E isso vai nos levar ao trono do Senhor. E é diante desse trono, quedados e humildes, que nós vamos rogar a graça do Senhor. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem. E ele vem do Senhor. O ministério de Jesus nos oportuniza a participar de um reino maravilhoso, mas sempre na dependência daquele que possui todo o poder. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse o nosso Senhor. Vivamos, irmãos, debaixo dessa autoridade. Experimentemos esse poder e nós veremos o quanto é bom essa dependência de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor inundem os nossos corações e fortaleçam a nossa fé no Senhor. Amém.